Durante o período Cretáceo Inferior, um pequeno dinossauro emplumado, parecido com um corvo, deslizava entre as árvores, no que hoje é a Ásia. De nome Microraptor, esse é com certeza um dos mais fascinantes e mais importantes dinossauros já descobertos. E no vídeo de hoje, iremos conhecer mais um pouco sobre esse maravilhoso dinossauro. O Microraptor viveu mais especificamente entre 125 a 120 milhões de anos atrás. Os restos fósseis dele foram descobertos na China, mais especificamente na formação Jiufotang, de idade aptiana do Cretáceo Inferior. O nome Microraptor, pelo que já deduz, significa algo como pequeno ladrão. Existiram 3 espécies desse animal, e elas são Microraptor zaoianus, Microraptor gui e Microraptor hankingui. Entretanto, as 2 últimas espécies, em alguns estudos, são propostas para representarem a primeira espécie, com suas diferenças sendo sugeridas como uma variação nessa espécie. Assim como os famosos Velociraptor e Deinonychus, o Microraptor fazia parte da família Dromaeosauridae, sendo um dromeosaurídeo, mas ele pertencia a um ramo diferente da árvore evolutiva dessa família, chamado Microraptoria. Microraptoria incluía na maioria pequenos dinossauros emplumados, que além de terem longas penas nos braços, tinham também longas penas nas pernas, possivelmente os ajudando a planar ou até mesmo voar. Eles viveram desde o Cretáceo Inferior ao Cretáceo Superior, e os restos fósseis deles foram encontrados em sua maioria na China, e pelo menos uma espécie, Hesperonychus, teve seus restos fósseis descobertos no Canadá. Voltando ao animal, o Microraptor foi um dos menores dinossauros não avianos, tendo até 80 centímetros de comprimento, quase 1 metro de uma asa a outra e pesando entre 1,2 a 1,8 quilos. Ele é conhecido por vários, se não numerosos espécimes, mais de 300 atribuídos, alguns bem preservados. Então, não é surpresa que conheçamos uma boa parte de sua biologia e anatomia. Muitos dos espécimes preservam impressões de penas, claramente propondo que o Microraptor seria totalmente emplumado, tão emplumado quanto as aves modernas e talvez mais que outros dinossauros com penas. Como outros dromeosaurídeos, o Microraptor tinha uma longa cauda, grandes garras em suas mãos e, claro, as famigeradas garras retráteis nos seus pés, mas diferente deles, ele tinha alguns dentes não serrilhados e outros com serrilhas em apenas um de seus lados. Estranhamente para o seu tipo, o Microraptor tinha na ponta de sua cauda um estranho leque de penas elaborado, possivelmente o usando para exibição. Ele era claramente um carnívoro, mas um carnívoro generalista, se alimentando de pequenos animais, como lagartos, mamíferos e até aves primitivas e peixes. Ele praticamente se alimentava de qualquer coisa em seu ambiente. Uma das características mais icônicas do Microraptor é o fato de ele ter literalmente 4 asas ou 5 asas, se contar com o leque da cauda, sendo um par nos braços e outro par nas pernas, e não apenas um par nos braços. Mas essas características não eram únicas dele, já que outros dinossauros emplumados desenvolveram um outro par de asas nas pernas, tais como Anchiornis e Changioraptor. As asas dos braços e das pernas do Microraptor tinham longas penas aerodinâmicas de voo, como as das aves modernas. As penas longas das pernas teriam atrapalhado até tal ponto o Microraptor correr e se locomover no solo, com alguns paleontólogos sugerindo que ele pudesse ter passado a maior parte de seu tempo nas árvores. Mas isso não significa totalmente que ele seria aquele animal desajeitado demais no chão. O mais interessante é que essas penas são do tipo assimétricas, as mesmas presentes em aves voadoras. E devido a esse arranjo incomum de estruturas, saber se o Microraptor seria um planador, ou talvez mesmo um voador, é uma questão que ainda fica em xeque. Inicialmente era proposto que ele planasse de uma árvore para outra, como um esquilo voador, com as pernas bem abertas para os lados. Mas foi proposto que ele poderia ter machucado as pernas nessa posição. Em 2005, Sankar Chatterjee propôs que para o Microraptor planar ou voar,
Ele teria ficado com os membros em posições diferentes, como em um avião biplano, com as penas dos membros traseiros servindo mais para estabilizar ou controlar a trajetória dele durante o voo. Mas essa hipótese foi contestada por outras pesquisas posteriores. Por outro lado, experimentos realizados em túneis de vento sugerem que o Microraptor seria um planador bastante eficiente. Em outros estudos, é argumentado que o Microraptor pode não ter sido apenas capaz de planar, como até mesmo de voar, mas não tão quanto as aves modernas. Ele tinha um externo fundido como o das aves, além das longas penas dos braços que, em conjunto com as das pernas, poderia ter o ajudado a se levantar do solo, talvez o ajudando a voar até aos galhos de uma árvore sem ele precisar escalar. Mas ele não seria um voador tão hábil, já que a articulação primitiva do braço dele impedia ele fazer um bater de asas genuíno. Porém, ele tinha uma cintura escapular que permitia que as asas fossem posicionadas verticalmente. Enfim, sendo o Microraptor um planador ou voador, provavelmente ele teria percorrido longas ou curtas distâncias entre as árvores, mas com certeza ele não voaria pelos céus como uma águia. A história da descoberta do Microraptor também é um tanto polêmica. Um dos primeiros espécimes conhecidos de Microraptor tornou-se famoso por um motivo incomum. Ele foi parte de uma notória fraude fóssil que ocorreu no início dos anos 2000. Este espécime era um dos vários fósseis contrabandeados ilegalmente da China e provavelmente mostraria o elo perdido entre os dinossauros e as aves, como rotulava alguns jornais. Revistas científicas conhecidas como a National Geographic escreveram sobre ele e o chamaram de Archaeoraptor, que significa caçador antigo, quase como uma cópia do nome do famigerado Archaeopteryx. Mas então, alguns especialistas suspeitaram que o espécime não era o que parecia. Depois de investigar, descobriu-se que o fóssil era uma quimera, sendo feito juntando vários restos reais de outros dinossauros. A cauda era de um Microraptor, que foi adicionada à metade frontal de outro pequeno dinossauro, chamado Ianornis, e de um terceiro dinossauro ainda sem nome. No entanto, a história não acaba por aí. Como o Archaeoraptor foi considerado falso antes de ser oficialmente nomeado, ele nunca foi um gênero oficialmente reconhecido. Na verdade, seu nome completo, Archaeoraptor leoningensis, foi impresso antes de ser oficialmente concedido como uma espécie reconhecida. Após a descoberta de que o Archaeoraptor era uma farsa, o paleontólogo aviário Storrs Olson tentou atribuir o nome Archaeoraptor apenas à parte caudal que era do Microraptor. No entanto, Xu Xin já havia descoberto outros restos, assim nomeando eles, junto com a cauda do espécime quimérico, como Microraptor zhao-yanus, em dezembro de 2000. Porém, os dois nomes tratavam do mesmo espécime, e sendo assim, o nome Microraptor zhao-yanus seria um sinônimo de Archaeoraptor leoningensis, que foi nomeado antes. Mas como este último nome era duvidoso e o primeiro nome era mais utilizado, o nome Microraptor zhao-yanus prevaleceu. Quase como o caso do nome do famigerado Tyrannosaurus rex, que permaneceu ao contrário do outro nome que veio antes dele, Manospondylus gigas. O Microraptor também é um dos únicos dinossauros que nós sabemos, e podemos especular como pode ter sido sua coloração em vida. Em 2012, pesquisadores chineses analisaram em microscópio eletrônico vestígios de melanossomas, ou células pigmentares, nas penas de um exemplar excepcionalmente preservado. As células melanossomas são responsáveis por determinar quais ondas de cor refletem quando a luz atinge a pena, e nesse caso, os cientistas compararam as células de melanossomas encontradas no fóssil com as de espécies de aves modernas, encontrando uma semelhança delas com as células encontradas nas penas de corvos e estorninhos. Isso significa que pelo menos alguns indivíduos de Microraptor teriam uma coloração de um preto mesclado com azul iridescente, mas é claro, esse não seria o padrão de cor para qualquer indivíduo de Microraptor, já que outros poderiam ter cores diferentes, como é demonstrado por alguns espécimes que apresentam faixas escuras e claras, mostrando prováveis padrões de cores em vida.
A função das penas iridescentes do Microraptor ainda não é totalmente compreendida, mas é possível que ela servisse para comunicação e exibição, caso os machos de Microraptor fossem os que tivessem penas iridescentes, como nas aves modernas que têm esse tipo de pena. O grande tamanho do anel ósseo ao redor do olho de Microraptor sugere que ele seria um animal noturno, mas as penas iridescentes dele quase certamente indicam o contrário, que ele teria sido diurno. No entanto, o cacapo da Nova Zelândia é uma ave noturna com plumagem iridescente, o que mostra que esse argumento pode não estar tão certo assim, dado que um animal do passado como o Microraptor pode ter tido uma ecologia um pouco mais distinta da de animais atuais semelhantes a ele. A formação Jiufotang está inserida dentro de um grupo de formações chamado Biota Gerhol, que inclui uma outra formação um pouco mais antiga que a Jiufotang, a formação Yixian, que já foi considerada uma outra formação onde fósseis de Microraptor também foram encontrados. O ambiente da formação Jiufotang, assim como em todo o Biota Gerhol, era úmido e pantanoso, e também densamente arborizado. O Microraptor poderia ter sido o principal predador nas árvores, caçando as aves primitivas que ficavam nelas, como Ianornis e Brevirostroaves, entre outros dinossauros que pareciam bastante com aves, mas não eram aves, como Gerolornis e Confuciusornis, além de até mesmo outros microraptorinos, como o Wulong. Alguns paleontólogos sugerem que o Microraptor pode ter saltado dos galhos mais altos das árvores, como um paraquedas para atacar ou emboscar suas presas em galhos mais baixos, ou no solo a curtas distâncias. Não obstante, um outro estudo de 2023, analisando o pé de um espécime de Microraptor, descobriu que este tinha almofadas escamosas debaixo dos dedos, cujas as escamas salientes das pontas dos dedos eram pontiagudas, padrão também visto nas aves de rapina modernas, a exemplo dos falcões, que têm esse tipo de padrão escamoso justamente para agarrar suas presas. O que sugere que talvez o Microraptor teria sido capaz de caçar presas voando, ou seja, ele teria sido meio que um caçador aéreo que teria caçado presas voadoras e difíceis de segurar, embora já saibamos que sobre o Microraptor ser um planador ou um voador ainda é uma questão um pouco complexa. Voltando à formação Jiufotang, são conhecidos alguns dinossauros ornitísquios, como o Ceratopsiano Psittacosaurus, um gênero bastante diverso em espécies, e os anquilosaurídeos Chuanquilong e o inusitado Liaoningosaurus, que, ao contrário de outros anquilosaurídeos, era um provável animal piscívoro e talvez parcialmente aquático. Já outros terópodes incluíam o grande tiranosauroide Sinotyrannus, o Oviraptorossauro Similicaldipteryx e outros terópodes bem próximos do grupo das aves, como a Sapiornis, Onivoropteryx e Chongmingia. Embora tenha diferença de idades entre as formações Yixian e Jiufotang, é possível que alguns dinossauros da formação Yixian tenham coexistido pouco tempo com o Microraptor, como os microraptorinos Changioraptor e Sinornithosaurus, outro grande tiranosauroide chamado Eutyrannus, e o Compsognathideo Sinosauropteryx. Mas então, este foi o vídeo e eu espero que tenham gostado, por mais que eu não tenha gravado com a minha própria voz. Mas se você gostou realmente do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Enfim, é isso e até o próximo vídeo.